Olá, Márcia, cama montada, tá? Eu vou explicar sobre os gabaritos, que são esses números aqui, tá? Aqui tá a mesa grande, a mesa pequena, a posição delas você decide como você vai colocar, a escada que você pediu, do lado, na frente do lado esquerdo, tá? O gaveteiro está ali, depois eu vou explicar sobre a montagem dele. Que dos móveis de MDF é um pouquinho mais complexo a ele, tá? Mas se você não quiser chamar montador, você consegue montar numa boa também, ok? Se tiver uma parafusadeira aí, facilita a vida. Então vamos lá. A cama está gabaritada, ó, e ela segue uma ordem de números. Esses adesivos, eles não têm a ordem à toa, né? Então o que a gente faz? A gente sempre começa montando de baixo para cima. E lógico, isso depende de modelo para modelo, mas a maioria é assim. Então você vai colocar ali, ó, não sei se dá para ver aqui, ó, 1 com 1 e 2 com 2. Tem segredo? Não. Você vai colocar a madeira na extremidade, isso daqui é uma coluna. A montagem sempre começa pelas colunas. E de baixo para cima para facilitar para a cama já ir ficando de pé sozinha depois. A gente desenhando a montagem da cama. Então você vai fazer 2 com 2. As demais madeiras você não vai ter muita referência. Então o que a gente faz? Você vai para a última ali também, que é mais fácil de alinhar. Tá? Você vai alinhar a madeira ali em cima. Então 3 com 3 e 4 com 4. Já essas madeiras aqui, tem um truquezinho de montagem. Que são essas madeirinhas aqui, ó. Esses espaços, eu não faço ele aleatório. Ele tem uma medida que a gente usa como referência. Pode variar de cama para cama, de acordo com a necessidade do cliente, mas a gente utiliza alguma medida aí de referência. Então o que eu fiz? Eu usei para a tua cama essas madeirinhas aqui, são duas madeirinhas que elas vão sem acabamento algum, elas não tem lixa, não tem verniz, não tem nada. Então elas têm tá vendo? Elas são a referência. Então você vai montar lá embaixo e lá em cima. As demais, na verdade, assim, para quem tem experiência com montagem, a madeira já está furada. Então a pessoa consegue encontrar o furo e parafusar. Se você não tem muita habilidade com isso, as madeirinhas vêm para ajudar. Por quê? Você fez lá em cima, a 6, ó, a 5 e a 6, você vai pegar outra madeirinha, colocar lá também. A 5 e a 6, ela só é encostada, tá vendo? A distância é essa. O que você pode fazer? Monta essa daqui de pé. Na hora de montar essa parte aqui, ó, 3 e 4, vira de ponta cabeça. Se tiver uma mesa, um espaço no chão e quiser montar deitada, dá para montar. Eu monto ela deitada, então para mim é mais fácil montar deitada porque eu tenho a bancada. Mas como a gente imagina que o cliente não tem muito espaço, então eu recomendo que você vire ela de ponta cabeça, que aí você vai conseguir colocar a 3 e a 4. E aí, estando de ponta cabeça, você vai colocar essa madeirinha aqui e essa madeira aqui ela vai relaxar, né, em cima da madeira. Então você parafusa o 6 e o 5 lá, né? Depois tira e aqui é a mesma coisa. Tá vendo? E aí coloca essa daqui é mais grossa. Essa madeira aqui é que sustenta o estrado da cama. Essa daqui não, essa daqui é estética só, tá? É essa daqui que é que sustenta. A maior que é de cá e a do lado da parede. E aí parafusa também. Essa montagem inicial da cama, você vai utilizar 2 parafusos para montar essa estrutura de madeira. O parafuso 5x90, que é o cabeça chata, que enterra a cabeça na madeira, tá? E o parafuso soft, que é esse que fica com a cabeça para fora. Eles são de bitolas diferentes, então você não vai conseguir colocar um no lugar do outro. Uma regra que eu uso para montagem das camas, aonde tem 2 furos paralelos, é sempre o cabeça chata, o Phillips cabeça chata. Ó. Aqui nas escadas, tá vendo? Aqui na frente da grade, ó, 2 furos paralelos. O único lugar que vai ter 2 furos paralelos, e não é o cabeça chata, é no soft, que sustenta o estrado, na madeira mais grossa. O resto, ó, ele é sozinho. Onde tem soft, geralmente é sozinho. Ó, aqui é sozinho, tá? Então, você vai fazer essa montagem inicial aí. Esse lado aqui é a cabeceira da cama, tá? Vai ficar virado para a parede. E lá também é o lado da parede. Depois que você montar o lado de lá, você vai fazer o mesmo procedimento do lado de cá. Vai montar lá do chão,
vai montar lá de cima, faz esse esqueminha de virar de ponta cabeça, usa as madeirinhas de referência e parafusa as madeiras. Mesmo esquema, parafuso cabeça chata, o 5x90 e o parafuso soft em algumas situações. Feito isso, aí vamos começar a deixar a cama em pé sozinha. Vamos fazer a ligação dos travessões. Quando você vai começar por esse daqui, ó. Aí com o parafuso soft. Colocou o primeiro parafuso, já era. A cama vai ficar de pé sozinha, né? Essa parte aqui. E aí fica mais fácil. Aí você vai ligar o lado de lá. Depois você vai colocar esse travessão. Depois vai colocar aqui. Depois sempre de baixo para cima, né? Vai colocar esse daqui e deu. O lado da parede. Aí você vai vir para frente. Vai colocar o travessão aqui. É só seguir a ordem dos números, tá? Seguindo a ordem dos números, dos adesivos, você vai montar a cama sem dor de cabeça, tá? Se de repente tentar adivinhar, eu vou colocar aqui, eu vou pular partes, aí pode ser que se perca e aí vai ser pior, porque aí depois tem que desparafusar, desmanchar, tá? Então segue a ordem dos adesivos que não tem erro. Então você vai montar ali, vai montar essa grade aqui com o parafuso soft e depois que montar a grade vai fixar ela lá com o parafuso. Aliás, perdão, aqui é o parafuso cabeça chata e lá o soft. E depois tem um parafuso soft de baixo para cima aqui. Vai montar a escada. Parafuso cabeça chata, 5x90 aqui. E para fixar na coluna da cama, parafuso soft. Não pode esquecer que tem um parafuso soft aqui, ó, de baixo, de cima para baixo. Depois você vai colocar com o parafuso soft também essa madeira. E aquela que tem aqui, ó. A montagem da estrutura de madeira está pronta. Aí nós vamos para o MDF. Antes de mais nada, o vídeo do estrado, como montar o estrado, é um vídeo padrão que eu mando para todos os clientes. Então depois eu vou te mandar um outro link para você fazer a montagem do estrado. Aí essa cama é o seguinte, essa cama, quando você colocar os móveis de MDF, ela tem um manual de montagem no site, tá? Embora a gente já nem usa mais o manual, mas tem lá. E aí, às vezes eu esqueço de falar, que no manual fala sobre parafusar lá na parede. Então assim, essa cama, na medida que você encosta ela na parede, você prensa ela na parede, põe os móveis, ela vai perdendo o balançar, ela tem um balançado. É o famoso balança, mas não cai, não te preocupa. Ah, mas de repente o cliente cisma, está incomodando o balançado. O que acontece? Lá no manual, eu não lembro se a gente cita ponto específico, mas independente disso, essa madeira mais grossa, que é a que sustenta o estrado, se você balançar, porque assim, ó, eu vou balançar ela aqui, ó, porque aqui ela tá mais leve, ela tá sem o estrado, quando põe o estrado dá mais firmeza, quando você põe os móveis, prensa lá na parede, aqui ela não tá prensada, então ela balança, todas as camas balançam, todas as beliches principalmente. Então, a gente fala que por ela ser mais alta que o normal, a gente fala sobre parafusar ela na parede. Então a gente não manda os parafusos e não manda bucha para isso. Isso é um opcional do cliente, não faz parte da montagem da cama. Mas a gente, caso queira, né? Porque teve cliente que falou, eu queria tirar o balançado dela, tal. Parafusa na parede, tá? Aí você tem que ver o seguinte, se você pode furar ali, se não vai pegar em nada, na altura do colchão. Para isso que ela tem essas outras também. Então você pode parafusar ali, se não for pegar em cano, nada. Ali as duas de cima eu não recomendo, porque você vai colocar o colchão vai pegar essas duas aqui, elas vão ficar aparecendo. Então se você parafusar nelas, não fica legal. Mas essa daqui e essa daqui, você pode parafusar na parede, tá? Aí você vai montar os móveis de MDF pela ordem dos números. Você vai montar a mesa grande, já para eliminar um bocado de madeira. Tá? Tem um adesivo aqui, tem adesivo lá e ele tem uma madeirinha ali atrás também, tá? Depois você vai montar essa mesinha, que ela tem os adesivos ali e tem, ao contrário daquela que tem uma madeira em cima, ela tem uma embaixo ali, tá? Eu mando cartelinhas de tapa-furo, tá? Então depois que parafusar, tiver tudo no lugar, você tapa os parafusos com uma cartelinha, ele é adesivo, tá? Aí eu vou falar do gaveteiro. O gaveteiro é um pouco mais complexo, que se for um montador, ele vai tirar de letra. Se não for, não tem problema.
tá? Não esquenta a cabeça. O que acontece? O móvel ele vai todo desmontado, justamente para ele não arranhar como que se diz, no transporte, porque infelizmente a gente pode tomar cuidado, mas a transportadora não toma. Então o que acontece? Aqui tem um truquezinho, já pensando que, porque nem todo cliente contrata montador, né? E aí o montador ele tem os macetes de montar. Aí a gente desenvolveu um jeito aqui, inclusive esse é o jeito novo, porque a gente fazia de um outro jeito a montagem do móvel, e quando o cliente tentava montar sozinho, às vezes ele apanhava. Então eu bati meus pinos aqui e agora a gente está estreando essa maneira aqui. Então o que vai acontecer? Você vai montar, aqui não está gabaritado, mas eu vou gabaritar, tá? É que eu quis fazer o vídeo para poder desmontar logo. Então, mas eu vou gabaritar ela, colocar adesivo. Você vai fazer o mesmo esquema de tudo ali. Vai seguir a ordem dos adesivos, tá? Inclusive vai ser na sequência dos adesivos. Esse móvel vai ser o último. Então o que vai acontecer? Você vai montar as gavetas. As gavetas, você vai montar ela com 2 parafusos. Tudo parafuso 3,5. Ah, esses móveis de MDF, você vai montar eles todo com parafuso de 3,5 por 35, tá? Na junção dele. Você vai usar outros parafusos no MDF. Mas para fazer essa junção dele toda, ali, igual eu te mostrei ali, você vai... Essa junção aqui das madeiras, ó. É tudo parafuso 3,5 por 35. Você vai receber vários pacotinhos de parafuso, todos eles com adesivos, tá? Indicando a bitola do parafuso. Então vamos lá. A gaveta aqui, embora ela tá sem o fundo, mas ela tem o fundo. Vou te explicar, o fundo é só encaixado. É a coisa mais delícia de montar, porque ele é isso daqui, ó. Então você vai pegar... E ele é de 6 milímetros, ou seja, ele é grosso, ele não enverga, tá? Você pode colocar bastante coisa na gaveta sem medo de ser feliz, tá? Isso daí a gente garante, pode colocar. Tem lugar que usa o MDF de 3 milímetros, inclusive a gente já usou aqui. O cliente não reclamou, mas eu imaginei que se o cliente exagera um pouco no peso, poderia envergar. Ninguém nunca reclamou, falei, tá, é tudo certo. Mas aí a gente mudou. Ele deixa o móvel um pouco mais pesado, deixa. Mas isso daqui, ó, é MDF de 6 milímetros e curtinho, ele não enverga, tá? Então você vai montar as gavetas, seguindo a ordem dos números também, os gabaritos que eu vou colocar. Quando chegar na última parte, seja ela qual for, você vai colocar o fundo. Porque se você fechar ela toda igual tá aqui, você não vai conseguir colocar depois. Então você vai montar 3 lados e no último você vai colocar encaixado nas canaletas aqui o fundo, ok? Então vamos lá. As gavetas, embora elas são meio padronizadas, a gente não consegue colocar ela em qualquer lugar. Por quê? Por causa da tampa dela, mas eu vou te explicar o porquê. Para dar um charme, né, a tampa ela fica recuada, ela não fica alinhada aqui na gaveta certinho. Então a gente usa algumas referências, né? Antes a gente mandava a gaveta com a tampa pronta, mas estava acontecendo da transportadora danificar a maçaneta, né? O puxador. A gente mandava essa parte colada com super bonder nessa parte aqui. Então o cliente montava, chegava lá, a gente já mandava com a maçaneta no lugar. A transportadora estava danificando e não adianta a gente reclamar com a transportadora, porque aí eles falam que é um problema da nossa embalagem. Então a gente teve que se adequar a isso. Então agora vai tudo desmontado, tá? A única coisa que a gente manda no lugar são as corrediças. As corrediças a gente sempre mandou. A gente ia tirar também, mas nós não vamos, porque a gente consegue fazer um esquema que coloca esses daqui, ó, um de frente para o outro, encaixado aqui, dá o pacote legal. E não danifica. E aí você vai montar esse móvel, tá? Não tá sem gabarito, mas vai ter. Então você vai montar, vai colocar a madeirinha aqui embaixo, ó, aquela ali. Ah, desculpa que eu tô com febre, transpirando. Não sei o que é. Eu tô com uma tosse chata. Então vamos lá. Você vai montar ele.
E você vai fazer tudo isso daqui, ó. Vai colocar a tampa dele aqui em cima, vai colocar essa parte aqui e tal. Quando chegar na hora de... Aí você vai montar as gavetas. As gavetas, você vai ver que elas têm a ordem. Então é a 3, 2 e 1, que é essa daqui. A 1. Você vai colocar a gaveta 3, e aí tem um truquezinho na tua aqui, que eu achei um defeitinho, mas eu consegui corrigir. As gavetas estão... Eu tô com uma mão só, mas tá dando aqui. Na hora de colocar essa gaveta A3, ela vai ficar muito apertada, ela tá entrando bem apertadinho. Para não apertar muito, quem for montar, você dá um toque para soltar esses dois parafusos de um lado aqui, ó. Tá? Solta esses dois e solta esses dois. E coloca a gaveta. Por quê? Porque aí vai ficar melhor, ela não vai entrar tão apertada, vai entrar gostosinho, certo? Entrou a gaveta aqui, vai lá e parafusa de novo. Os dois parafusos e deu, ok? E aí tá tudo certo. É porque é só pra ela entrar na corrediça e chegar até o final. Mas ela tá, ó, aqui ela não tá apertada, tá vendo? Tá tudo ok. Beleza, botou a gaveta 3. Você não vai colocar a gaveta 2 e não vai colocar 1. Por quê? Você só vai montar. Monta 3, a 2, a 1. Montou a gaveta 3, coloca ela no lugar. Aí você vai montar. Tá vendo que eu coloquei um número do lado de dentro aqui, ó. Que é essa parte que é a que eu mandava pronta, que não dá para mandar mais. Então, as tampas, elas pertencem cada uma a sua gaveta, tá? Você vai começar pela 3 aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui que eu tô com uma mão só. Então, gaveta 3. Eu vou mandar num saquinho só as maçanetas, os puxadores. Eles têm o parafuso próprio, tá? Então eu vou mandar eles num saquinho único, exclusivo deles, tá? São os 3 puxadores, tem 2 aqui que ainda estão na embalagem original. Eu não monto todos aqui porque é desnecessário. E aí você vai montar ele assim, ele fica com a cabeça para fora mesmo, tá? Vai achar estranho, de repente você contrata um montador, o montador vai perguntar, ué, mas eu nunca vi isso. Não, existe sim, por quê? Os parafusos vão encaixar ali, ó, tá? A gente colava a tampa com super bonder e não parafusava ela, a gente metia um parafuso de dentro para fora na maçaneta. A gente mudou o esquema agora. Então, vai montar a tampa do jeito que ela tá aqui, ó, tá? Eu vou mandar essa madeirinha para você. Eu vou mandar essa madeirinha e essas 2 tirinhas fininhas aqui, ó, que também são de MDF. Eu vou explicar o porquê. Essa madeirinha aqui, ó, justamente para dar um charme, o charme que eu falei que dá, é a referência para a gaveta. Porque elas têm uma distância entre elas e elas têm que ter um vão. Eu tô com uma mão aqui, eu vou tentar gravar aqui, ó. O vão é justamente essa madeira fininha. Então você vai colocar ela aqui, ou quem for montar. A gaveta não vai estar aqui, a 2 e a 1 não vai estar no lugar. Você tá vendo que tem uns furinhos aqui, ó? Esses 2 furinhos aqui, esses 2 furinhos aqui, é para você parafusar por dentro e prender a tampa na gaveta. Então, como que você vai colocar? A tampa ela é alinhada ali, ó. E alinhada aqui. Automaticamente, os parafusos que eu te falei, ó, aqui, ó. Isso é macete de marcenaria, tá? Dependendo o montador não é marceneiro. Se de repente o montador que for montar para você, ele pode achar estranho. Então, senhor montador, não ache estranho. Isso é macete de marcenaria, porque a transportadora estava estragando o móvel, tá? Então é só seguir a orientação que dá tudo certo. Alinhou ali, alinhou aqui. Você vai estar com a mão livre aqui para parafusar por dentro. E vai utilizar o parafuso 3,5 por 25, que é esse parafusinho aqui, ó. Que eu vou mandar. Eu vou mandar um adesivo, tá? Eu vou mandar um adesivo escrito 3,5 por 25 no saquinho deles. Esse parafusinho ele vem por dentro. Deixa eu ver se dá para mostrar ali. Vamos ver se dá para mostrar, tá vendo? Você vai parafusar e vai prender a tampa. São 4 parafusos, 2 do lado de cá, 2 do lado de cá. Acabou. A gaveta aqui tá pronta e no lugar. Aí o que você vai fazer?
vai colocar a gaveta número 2 no lugar. Caso vocês forem montar, não for um montador, né? Deixa eu tirar a gaveta aqui, que senão vai cair. Na hora de colocar a corrediça, porque eu já vou mandar no lugar, tá? Tanto nessa parte aqui, que aí a gente consegue fazer um bem bolado, um encaixe, e aí isso daqui não tem perigo de estragar no transporte. Nunca estragou, não teve problema. A única reclamação que a gente teve foi das maçanetas que estavam estragando no transporte. As corrediças nunca reclamaram. Então a gente vai continuar fazendo. Vai mandar elas no lugar, na prateleira ali e na lateral da gaveta. Ela tem um lugarzinho de encaixe aqui, tem um plastiquinho. Tá vendo? Para soltar ela, você faz isso. Ó. Você põe o plastiquinho para baixo. Você vem do outro lado aqui, tem um plastiquinho também. Você consegue tirar a gaveta. Eu não vou tirar. Quando você empurra, ó, ela dá um clique. Deixa eu ver se aqui vai dar o clique também. Tem o clique, ó, tá vendo? Então, para saber se encaixou, tem que escutar esse clique. Encaixou a gaveta 2. Deixa eu empurrar. Essa daqui vai estar no lugar, né? É que eu tô com uma mão só e ela tá solta, ela vai cair. Ela vai estar no lugar. Ela estando no lugar, você vai pegar essas madeirinhas finas, ó. Isso daqui que é só um espaçador. Você vai colocar ela aqui, ó. Em cima da gaveta, tá vendo? Que é só para ela dar o espaço da tampa de cima. E aí você vai pegar a tampa da gaveta 2 e vai fazer o mesmo esquema. Vai vir aqui e colocar no lugar. Eu não vou conseguir colocar dessa daqui, mas entrou aqui mais ou menos. E vai colocar. E vai fazer a mesma coisa, parafusar por dentro, tá? E pronto, gaveta 2 no lugar. Aí vem o truque de montagem. Na hora de você colocar a gaveta 1 no lugar, você vai colocar ela aqui. Gaveta 1 tá aqui, você vai colocar ela no lugar. Plugar lá, vai dar o clique. Você não vai conseguir fazer o parafusamento por dentro. Por conta disso daqui. Você não vai ter espaço. Mas você não vai tirar isso. Aí vem o truque. Você vai soltar a tampa de cima, tá? Se for um marceneiro, um montador com experiência, ele consegue, talvez ele tire essa e aí a mão dele entre aqui, também precisa ver o punho dele, se é grosso, se é fino, ele consegue entrar com a parafusadeira e parafusar. Mas para não sofrer, o jeito melhor e ficar com mais espaço para trabalho é tirar essa tampa. Então, dependendo de quem for montar, põe a gaveta no lugar, solta a tampa de cima, vai ficar folgadaço, consegue fazer a mesma coisa. Põe a tampa lá, parafusa por dentro e volta com essa tampa aqui no lugar e acabou e tá pronto o móvel, tá? Então é isso. É a parte mais complexa da montagem, na verdade, é o móvel de MDF. E justamente por conta dessa alteração que a gente vai ter que fazer. Mas infelizmente é melhor do que chegar aí quebrado e o cliente frustrar com isso, tá? E é isso. E aí qualquer coisa que tiver dúvida, é só chamar a gente, tá? Se tiver alguma dúvida, chama a gente que aí a gente orienta ali na montagem, ok?